E aí, pessoal do oitavo ano, hoje nós vamos falar sobre a aula 3, que fala sobre a América Latina e as questões políticas, né? E o livro começa falando sobre a questão da independência dos países da América Latina. Lembrando que houve um processo de colonização, onde países europeus vieram aqui, exploraram e colonizaram os países. E esse processo de descolonização levou bastante tempo, muitas das vezes foi conseguido na base da luta, na base de negociações. Então, os países da América Latina, né, eles lutaram para sair desse processo e garantir a sua independência, tá? Só que a colonização, ela deixou marcas, deixou resquícios. O primeiro deles foi um processo agrícola de monocultura, em que ainda é implementado em diversos países, principalmente da América Central e dos países mais pobres da América do Sul. Outro resquício que ficou foi a escravidão, que ao se libertar os escravos, você não conseguiu ainda inseri-los de forma em que eles tivessem uma vida digna, que tivesse verdadeiramente uma integração na sociedade. Muitos foram largados à própria sorte, né, ficando à margem da sociedade. E outro problema muito grave é a questão da concentração de terras, que em alguns países como o Brasil, como o México, até hoje, essas terras elas acabaram não sendo distribuídas de forma mais justa e mais igualitária. Tá? Então, essas três questões, né, a monocultura, o trabalho escravo e a concentração de terras, ficaram lá do período colonial e é um grande problema na maioria dos países da América Latina até hoje. Né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as mudanças ocorridas no século XX na América Latina. Né? Muitas empresas agrícolas, principalmente dos Estados Unidos, também de outros locais, né, da Europa, por exemplo, elas começaram a se expandir pelo território da América Latina para poder produzir alimentos e faturar. Né? Esse é um ramo que gera bilhões de dólares todos os anos. Né? Outra característica dessa mudança foi a exploração turística. Né? Muitos países, principalmente do Caribe, né, o México, algumas capitais do Brasil, elas são exploradas turisticamente, o que gera uma renda, né, o que gera uma melhoria para esses locais. E para finalizar essa parte das mudanças, quando esses países deixaram de ser colônias, muitos deles começaram a se tornar independentes, mas muitos ainda têm uma instabilidade política muito forte. Né? Aqui na América do Sul mesmo, é o caso da Venezuela, alguns países como Honduras, El Salvador, na América Central, o México passou por instabilidade durante muito tempo. Então, veio a independência, mas não veio a paz. Né? A instabilidade reina até hoje em muitos desses países. Né? Lembrando que também, durante os últimos 30 anos, houve um processo de tentativa de integração regional. Né? Foram criados alguns blocos econômicos, a Comunidade Andina das Nações, que tem como característica ali, para fazer parte desse bloco, países que estão próximos à Cordilheira dos Andes, e também a criação do Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, é o bloco econômico a qual o Brasil faz parte, junto com a Argentina. O Brasil sempre foi o grande líder desse bloco, é o país mais rico, mais forte economicamente, mais forte politicamente desse bloco. Esse bloco foi criado em 1992. Né? Então, até hoje, o Brasil tenta, de alguma maneira, articular para integrar as economias e a política desses países. Né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E a Venezuela, que hoje tem uma relação conturbada com o Brasil, com a Argentina, mas ela durante algum tempo, né, principalmente ali
próximo a 2005, até 2010, a Venezuela teve uma relação muito amistosa, muito amigável com o nosso país. Para finalizar, a gente tem que falar hoje sobre a questão do México, né, que tem um conflito, né, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos quer construir um muro para barrar a entrada de mexicanos. Há uma série de barreiras para tentar impedir a entrada desses mexicanos nos Estados Unidos. Então há uma certa tensão no México, né? Há outras tensões no continente, principalmente na Venezuela, o qual alguns países, a Colômbia, por exemplo, se põe contra o regime venezuelano, né? São países vizinhos ali, com uma animosidade. Nós podemos falar também sobre a questão das Farc na Colômbia, que também é um conflito, né? Também é uma situação complicada, em que o governo e esse grupo guerrilheiro, eles tentam manter a paz, tentam articular para desenvolver a paz na nossa região, mas é uma região de muitas instabilidades, tá? Principalmente porque falta a igualdade social. É uma região muito desigual, é uma região em que o dinheiro está concentrado na mão de poucas pessoas, poucas empresas, as terras estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. Então, onde não há igualdade, há conflitos, tá? Pessoal, para a gente fixar essa matéria aí sobre a América Latina, não deixem de fazer o exercício, tá? Esse exercício aqui, que vocês vão poder ter uma noção, né, para fixar o conteúdo. Não deixem de ler, lógico, né, as páginas do livro sobre a América Latina, tá? Na próxima aula a gente vai continuar falando da América Latina, mas falar mais sobre a questão econômica, tá? Então, até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.